E aí, pessoal do sétimo ano, ó, vamos dar continuidade, beleza? Ao nosso LV2, certo? Unidade 6, figuras geométricas, capítulo 1, triângulos, certo? Então, vamos lá. Foi que nós vimos nesse capítulo, antes das férias, vimos a condição de existência de um triângulo. Do lado com a condição de existência, me lembrei, é assim, ó. A condição de existência é o maior lado, certo? Ele tem que ser sempre menor do que a soma dos outros dois lados. O maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Exemplo básico. Tu tem um triângulo de lados 3, 4 e 5. O maior lado é o 5. Separa ele e soma 3 mais 4. 3 mais 4 dá 7. 7, como é maior do que 5, o triângulo de lados 3, 4 e 5, ele pode existir. Ele existe, ele tem uma classificação. A Glaude, ele pode ser classificado? Pode. Ele vai classificar como? Ele vai ser classificado pelos lados, equilátero, os três lados são iguais, isósceles, os dois lados iguais e um lado diferente, e o triângulo escaleno, os seus três lados são diferentes. Tudo isso foi explicado para vocês antes das férias, tá bom? Tá no livro físico e tá no livro digital, das páginas 120 até a página 130. A outra classificação que o triângulo tem é a classificação pelos ângulos. Ele pode ser um triângulo acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Triângulo acutângulo é assim, os seus três ângulos, certo? Por obrigação, tem que ser menores do que 90 graus. Certo? São ângulos agudos, os três ângulos são ângulos agudos. O triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, certo? E o triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus, tá bom? Então, pessoal, ó, como atividade vocês terão que fazer, ó, o RA, certo? Da página 124, o relatório, beleza? Esse relatório pode ser feito na folha do RA, caso você tenha. Se você não tiver, não tem problema, certo? Faça no caderno, certo? Data da entrega, Glauco, quando nós voltarmos para o colégio. E atividade da página 126 até a página 128. Façam as atividades, tá bom? Para que as futuras dúvidas que vocês tenham na atividade, nós possamos tirar elas lá na live de vocês, tá bom? Na live de matemática é na quinta-feira. Vamos lá. E hoje, o que é que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar com ângulos de um triângulo, certo? E com a área do triângulo. Ângulo. Pessoal, não interessa qual que seja o triângulo. A soma dos ângulos internos, ou seja, dos ângulos de dentro do triângulo, sempre vão ter que valer 180 graus. Ah, Glauco, não pode valer nem mais nem menos. Não, pessoal, sempre igual a 180, tá bom? Não lhe interessa qual triângulo, se é um triângulo equilátero, se é isósceles, se é obtusângulo, não interessa. Somou todos os ângulos, tem que dar por obrigação de 180 graus, beleza? Vamos lá. Olha só, a medida de um ângulo externo de um triângulo qualquer é igual à soma das medidas dos ângulos internos não próximos a ele. Traduzindo para vocês, eu tenho aqui os ângulos A, B e C. Essas letras maiúsculas com acentos conflexos estão indicando ângulos, tá bom? Isso aqui é a página do livro digital de vocês e do livro físico, tá bom? Aí você tem os ângulos externos, o ângulo alfa, o ângulo beta, tá bom? Vamos lá. Quem é o ângulo alfa? Olha só onde é que está o alfa. Está aqui do lado do C. Ele está me dizendo que o ângulo alfa é igual ao ângulo A mais o ângulo quê? B. Ou, vamos lá, o ângulo alfa, o ângulo gama, tá bom? Essas letras gregas que estão aí, para você saber quanto é que ele vale, você tem ali ângulos rasos, ou seja, o ângulo alfa mais o ângulo C, essa minha volta aqui é um ângulo de 180 graus. Esse aqui é outro ângulo de 180 e este outro
é outro ângulo de 180 graus. Tá bom? Então, para você descobrir a medida de um, basta saber o valor do outro. E sempre a questão vai estar lhe dizendo os seus valores. Beleza? Vamos lá. Pessoal, a área do triângulo é a outra parte que nós iremos trabalhar, que eu vou explicar para vocês. Triângulo, pessoal, tem várias maneiras de você calcular uma área, tá bom? Mas o triângulo que vocês estão trabalhando no momento para calcular a área é a área do triângulo retângulo. Glaudo, por que a área do triângulo retângulo? Porque você vai observar, ó, que você tem um retângulo, certo? Traçando uma diagonal no triângulo, no retângulo, certo? Você está dividindo esse teu retângulo em dois triângulos iguais, certo? Glaudo, por que ele é retângulo? Porque esse triângulo aqui, ó, este e este outro ângulo, certo? Ele vale 90 graus, tá bom? Então, por enquanto, a área que vocês estarão trabalhando é a área do triângulo retângulo. Como é que calcula o valor? Base vezes altura dividido para 2. Ah, Glauber, fica parecido com a área do retângulo. A diferença é que é dividido para 2, por quê? Porque a área do retângulo que você tem, ó, você vai ter dois triângulos, tá bom? Então, a área do triângulo retângulo é base vezes altura dividido para 2. Beleza? Vamos lá. Olha só. Como é que a gente vai trabalhar esse valor assim do x, né, no triângulo? Vamos lá, olha só o exemplo básico. Encontre o valor desconhecido nas figuras a seguir, tá bom? E registre os cálculos no caderno. Vou fazer aqui esse exemplo aqui do item da primeira questão, item A de vocês, tá bom? Vamos lá. Ele está dizendo que o triângulo é isósceles. Triângulo isósceles, pessoal, ele me diz que eu tenho dois lados iguais. Olha só, já está até marcando aqui o lado AC e o lado BC. Você está vendo que está marcado com traço? Tá? Ele está me indicando que esses ângulos ali, esses lados são iguais. Outra característica, pessoal, o triângulo, por ele ser isósceles, os ângulos das bases são iguais. Ah, então quer dizer que o x é igual ao valor que está do lado dele? Então você pode dizer aqui que o x vale quanto? 54 graus. Tá bom? E para você calcular o valor do y, lembra do que eu falei. A soma dos ângulos internos sempre vale igual a 180. Você vai somar 54 mais 54, que é o valor do x, mais o y, igual a 180. Lembra do conteúdo de álgebra que eu disse para vocês que eu só posso fazer soma com partes iguais? Como eu tenho y mais 54 mais 54, eu só vou somar 54 mais 54, dá 108. Aí, y mais 108 igual a 180. Então, para mim calcular o valor do y, o que eu faço? Eu tenho que pensar no número que eu vá somar com 108 e a minha resposta dê 180 graus. O que você faz? Você subtrai 180 menos 108. Minha resposta, 72. Então, o valor do x, ele vale 54 graus. E o valor do y, ele vale 72. Tá bom? Então, você observa que são exemplos bem simples. Tá certo? Vocês não vão trabalhar com questões um pouco complicadas, não. Tá bom? Olha só aqui outro exemplo. Tu tem um triângulo, estamos dizendo que é um triângulo escaleno. Lauda, qual é a característica? Tu tem aí três lados diferentes. Se você tem três lados diferentes, você tem três ângulos diferentes. E é o que você vai fazer? Ó, x mais 35 mais 57 é igual a 180. Aí, descobre quem é o x. E para você descobrir o valor do y, é só você somar 35 mais quem? 57. Tá bom? Isso foi o que eu acabei de explicar para vocês. A segunda questão, teoricamente, é a mesma coisa da primeira, tá bom? A terceira questão, sucessivamente. Então, assim, pessoal, vocês estão vendo que a questão de triângulo são questões bem simples. Vocês não vão fazer cálculos complicados nem pesados, não, tá bom? Então, com essa explicação, eu termino com vocês o LV2, o capítulo 1, que é a parte de triângulos,
tá bom? Próximas aulas a gente vai para as outras figuras, tá certo? Que o livro vai estar trabalhando com vocês. Então, pessoal, ó, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom?